não há vistas para o parque. O centro comercial e o elevador estão à vista pela janela. Era uma tarde de agosto antecipada. O dia estava se aproximando do seu fim, mas no verão, a escuridão chega tarde e o frescor da noite estava longe de chegar. Alex teve um dia desafiador no trabalho, verificando os resultados de um mês de desenvolvimento em um novo projeto, mas ele até gostou da multitarefa. Em primeiro lugar, era interessante resolver as constantes perguntas que se assemelhavam a um jogo empolgante. Em segundo lugar, no final do mês, haveria um bom bônus além do seu já alto salário. E, em terceiro lugar, as questões de trabalho o distraíam de pensamentos tristes, impedindo-o de se apegar ao passado. O cansaço e os afazeres o salvavam das emoções pesadas. Alex não tinha pressa de sair do carro. O interior estava confortável e fresco, enquanto lá fora estava um calor escaldante. O calor anormal já durava várias semanas, e as pessoas esperavam ansiosamente pelo outono para finalmente respirarem aliviadas. Alex olhou pela janela novamente e notou duas pessoas dentro de seu campo de visão, um homem de meia-idade e um adolescente magro e alto, um pouco angular. Eles estavam caminhando e envolvidos em uma conversa animada. O garoto gesticulava ativamente e sorria de vez em quando. Seu cabelo era claro e saltitante, com braços e pernas longos bronzeados usando tênis desgastados. Sempre que Alex via garotos assim, inevitavelmente ponderava como teria sido se ele tivesse um filho que faria 14 anos neste verão e já tivesse um passaporte. Talvez seu filho se interessasse por programação ou esportes como futebol ou basquete, ou talvez amasse desenhar. Mas qual era o sentido de pensar nisso quando esse menino nunca nasceu? E talvez nem fosse um menino, mas uma menina. No entanto, algum sexto sentido dizia a Alex que muitos anos atrás ele perdeu o próprio filho, e foi culpa sua. Pensar de outra forma seria uma tentativa de se justificar e se enganar. Ao longo do tempo, Alex lamentou seu comportamento inúmeras vezes, mas não podia voltar atrás no tempo. Tudo o que ele podia fazer era sofrer com a culpa, ansiar pelo futuro que nunca aconteceu, e inutilmente procurar traços de sua filha ou filho em outros. E, é claro, nunca encontrar. Alex era uma pessoa diferente naquela época, jovem e um pouco egoísta, até caprichoso. Antes de conhecer Sofia, ele não queria lembrar de seu eu do passado. Era constrangedor. Como ele podia ter agido daquela maneira? Alex percebeu que seus pensamentos e memórias estavam o dominando novamente. Isso acontecia às vezes, certas situações do passado, vozes, imagens, tudo continuava a atormentá-lo, e ele suspeitava que nunca o deixariam em paz. Ele tinha plenamente merecido essa vida. Alex nasceu e cresceu em uma família bastante abastada para sua cidade. Seu pai era um empresário de sucesso, e sua mãe era contadora-chefe de uma grande fábrica. Eles viviam em uma grande e bela casa, tinham brinquedos caros, roupas elegantes e faziam viagens. Alex nunca conheceu a negação. Além de seus pais, seus avós de ambos os lados também os mimavam ativamente. O garoto percebeu rapidamente que havia uma espécie de competição entre eles para ver quem o neto amava mais. Então, o astuto rapaz começou a usar essa situação a seu favor, brincando com as emoções de seus parentes idosos, manipulando-os e conseguindo tudo o que queria. Alex frequentou um ginásio de prestígio, onde sempre tinha muitos amigos, rapazes e moças formando uma companhia forte e animada. Todos eles vinham de famílias abastadas, então os adolescentes não tinham falta de nada. Cafés, atrações, centros de entretenimento e, mais tarde, clubes caros e festas em bares. A vida de Alex era despreocupada e divertida. Ele se matriculou em uma universidade local e recusou o pedido de seu pai para ir para a universidade da capital, que oferecia um nível e perspectivas completamente diferentes, como seus pais tentaram convencê-lo. No entanto, Alex compreendeu perfeitamente que ele não teria a mesma liberdade lá como tinha aqui na universidade.
Ele teria que estudar duro e se dedicar aos livros, caso contrário, não obteria seu diploma. Mas aqui, tudo já estava resolvido, guiado por conselhos de amigos mais velhos sobre a nova casa de Alex e quanto pagar antes do período de exames, para que ele não desperdiçasse sua juventude em palestras e seminários. Ele não tinha intenção de desviar de seus planos, como sempre, tudo acontecia exatamente como ele queria. Alex se tornou um estudante da Faculdade de Economia da universidade local, e uma era dourada de vida começou para ele. Ele se mudou da casa de seus pais, e como presente por terminar a escola, seus avós paternos presentearam seu único neto com um apartamento no centro da cidade. Enquanto isso, seus avós maternos, ansiosos para não ficarem para trás dos outros parentes, lhe deram as chaves de um carro estrangeiro caro. Alex se sentia feliz, poderoso e independente, com uma vida brilhante e alegre à sua frente. Amigos, entretenimento, garotas bonitas. Simplesmente não havia espaço para os estudos nesta agenda lotada. Alex raramente aparecia na universidade. Ele só surgia antes do período de exames para resolver as coisas com os professores. Era algo comum na universidade. Alex agora se sentia envergonhado por sua atitude passada em relação às mulheres durante seus anos de faculdade. Ele as considerava talvez como objetos bonitos especialmente criados para ele e pessoas como ele. Ele não se importava com os sentimentos das garotas, não ouvia seus desejos e escolhia suas companheiras com base puramente em sua aparência na juventude. Ele era atraído por mulheres com aparência de modelo, sempre de olhos grandes, desinibidas e sorridentes. Ele simplesmente não prestava atenção aos outros. Não havia defeitos em sua lista de namoradas bastante abastada. As garotas se aproximavam dele, abordando-o em clubes ou cafés, até mesmo o cercando nas portas da universidade com algum pedido. Naturalmente, sob tais circunstâncias, Alex se sentia como um prêmio valioso. E ele acreditava que tudo era possível às vezes. Alex se cansou de relacionamentos fáceis. Ele sempre preferiu desafios e observaria atentamente uma garota em particular, tentando conquistá-la. Era como um jogo, caçador e presa. Algumas mulheres inicialmente fingiam ser belas e inatingíveis, mas Alex entendia que o jogo havia começado e usava todo o seu charme para quebrar a resistência delas. Ele gostava dessa sensação galante, criando algo semelhante a um belo conto de fadas, com grandes buquês de rosas, fofos brinquedos de pelúcia, joias elegantes. Ele também apreciava ações audaciosas e imprudentes, como cantar uma música de amor com uma banda de rock sob a janela de mais uma beleza. Alex adorava criar algo novo, surpreendente, que despertasse encanto e admiração. E em breve, até a rainha de gelo mais fria derreteria em seus braços. Mas quando o jogo terminava, o interesse de Alex rapidamente desaparecia. A garota que parecia tão misteriosa e atraente há pouco tempo se tornava repentinamente sem graça e desinteressante. Alex se afastava. Ele se sentia entediado e melancólico, incapaz de suportar a monotonia em sua vida diária. Para se afastar de mais uma conquista, ele precisava ser astuto. Não era mais tão emocionante e agradável como no início do relacionamento. Mas o que ele poderia fazer? Alex não gostava das lágrimas das mulheres. Ele se sentia sobrecarregado por conversas longas. E, por favor, todas as lamentações o deixavam deprimido e faziam com que ele se sentisse uma pessoa má. Por isso, ele preferia uma tática de culpar a outra pessoa. Sempre encontrava algo para acusar a parceira que não queria aceitar o rompimento. Todos tinham suas fraquezas. Sim, podia ser cruel demais, e não era improvável que as garotas, após os acessos de raiva de Alex, desenvolvessem complexos ou até traumas psicológicos. Mas de outra forma, elas simplesmente não o deixariam ir. Diferentes situações aconteceram na vida de Alex. Uma de suas antigas amantes, Laura, se destacou em particular. Após aquele episódio, Alex se tornou muito mais cauteloso com Laura.
Alex estava em uma boate. Ela era o tipo de garota que ele gostava, vibrante, bonita e desinibida. Ela dançava com tanto entusiasmo na pista de dança que era impossível não notá-la. Laura já estava um pouco animada devido à bebida, com seus longos cabelos fluindo graciosamente enquanto dançava. Ela era o centro das atenções e claramente estava gostando disso. Alex havia terminado recentemente com Laura. Eles namoraram por quase 3 meses, um recorde para um jovem. Agora ele estava em busca de novas aventuras. Claro, ele decidiu imediatamente que sairia da boate naquela noite apenas com ela, a bela garota de minissaia ousada e sandálias de plataforma de salto alto. Laura parecia até um pouco vulgar. Alex entendeu imediatamente que não ficaria entediado com essa garota. Ele não se aproximou dela imediatamente. Primeiro, ele precisava observar. Ele admirou Laura por cerca de 1 hora antes de ousar se aproximar dela. Ela veio à boate com suas amigas, que já haviam voltado para a mesa delas, mas Laura não conseguia sair da pista de dança. Ela estava guardando tudo, a atmosfera da boate, a música alta e seus próprios movimentos. Era muito cativante. Alex simplesmente sorriu para ela, captando o olhar dela. Ela congelou por um momento. Seus enormes olhos azuis subiram e desceram por Alex, e depois voltaram para ele novamente. Alex admirou o rosto da garota que imediatamente chamou sua atenção de perto. Ela era ainda mais bonita do que à distância. Maçãs do rosto esculpidas, lábios nitidamente definidos, olhos enormes e simplesmente insondáveis. A garota, sem dizer uma palavra, de repente se aproximou muito de Alex. Encantado, ele observou seus movimentos graciosos e esperou para ver o que aconteceria em seguida. A beleza claramente tomou a iniciativa. Foi muito interessante e incomum, não seguindo o roteiro. Laura olhou intensamente nos olhos de Alex e o beijou. Ele não acreditava no que estava acontecendo e abraçou a garota, trazendo-a para perto. Ela não se opôs. Então eles dançaram juntos, e Alex percebeu que estava encantado por essa garota estranha. Ele amou o brilho em seus olhos, um lampejo de leve loucura. E ela era muito diferente das outras. Mais tarde, eles finalmente se apresentaram e descobriram os nomes um do outro. Laura o pegou pela mão e o levou para a varanda, onde estava tranquilo e deserto. Você? Eu nunca conheci ninguém como você antes, confessou Alex, admirado. Nada surpreendente. Simplesmente não existem outros como eu, sorriu Laura. Laura alugou um quarto na cidade. Ela tinha vindo da aldeia e até conseguiu se matricular em uma faculdade de direito. Mas estudar nunca foi realmente o seu forte, embora ela não fosse desprovida de habilidades. Ela simplesmente gostava de diversão, socialização, dançar até o amanhecer em boates e aventuras, o que não combinava bem com o papel de uma estudante diligente. Em seu primeiro ano, a bela Laura se apaixonou por um jovem e carismático professor de história a ponto de não conseguir pensar em mais nada além de seus olhos cinzentos. Laura sempre teve um caráter direto. Ela estava acostumada a pegar o que gostava. E, é claro, ela não escondeu seus sentimentos do jovem professor. Ele não conseguiu resistir aos encantos da jovem beleza. O caso se tornou conhecido na sala da direção, e eles forçaram o professor a renunciar, enquanto Laura mesma foi expulsa na primeira oportunidade. Não foi difícil de fazer, já que ela raramente se incomodava em assistir às aulas. Ela era mais atraída pelo outro lado da vida estudantil. Ela não queria voltar para a aldeia. Era chato e sufocante lá. Desde criança, ela sonhava em escapar daquele lugar. Mas depois de ser expulsa, ela não podia mais ficar no dormitório, que estava disponível apenas para os estudantes. Portanto, Laura teve que conseguir um emprego como garçonete em um bar. Afinal, ela precisava de dinheiro para comida e moradia.
Ela foi contratada de forma não oficial. Eles precisavam de garçonetes atraentes para entreter os visitantes. O salário era suficiente para cobrir o aluguel de um pequeno apartamento, comida e até roupas baratas, mas chamativas, das boutiques locais de classe econômica. Essa vida combinava perfeitamente com Laura. O trabalho não era sujo, e a atmosfera era agradável. Era um grande bar, e muitos hóspedes se reuniam lá todas as noites, enquanto músicos locais, principalmente bandas de rock e solistas, se apresentavam no palco. Laura gostava dessa música em geral. Ela se sentia à vontade aqui. Claro, tanto os hóspedes quanto a equipe notaram uma jovem beleza, assim como os músicos. Foi neste bar que Laura conheceu Daniel, seu primeiro amor verdadeiro. Ele era o vocalista de uma banda que fazia muito sucesso lá. Eles logo começaram a morar juntos, e Daniel mostrou a Laura o mundo. Eles viajaram para muitas cidades na Rússia. A banda de Daniel fazia turnês pelo país, dando concertos aqui e ali, festas, estações de trem, bares e até salas de concerto. Depois, como frequentemente acontece, Daniel conheceu outra musa. Laura sofreu com o término por muito tempo, mas depois decidiu que perder sua juventude com tristeza e arrependimentos não valia a pena, especialmente porque ela tinha outro admirador. Laura decidiu conscientemente não se apaixonar mais. Isso só tinha trazido coisas ruins 2 vezes. Agora ela apenas vivia, desfrutando da comunicação, juventude, liberdade e se entregando aos prazeres. Ela era um pouco louca, e isso é o que atraía Alex. Ele mesmo apreciava sua semelhança e ousadia. Laura podia dirigir depois de uma garrafa de champanhe e passar pela polícia de trânsito. Sem medo, ela sentava nos telhados de prédios altos, pendurando suas longas pernas na borda. Ela se relacionava facilmente com as pessoas e até cometia pequenos furtos, não por necessidade, mas apenas pela emoção. Havia muitas outras coisas. É impossível listar tudo. Alex nunca se entediava com ela. Ele nunca sabia o que esperar da garota no próximo momento, e isso o deixava tonto. Laura escrevia poemas e tocava violão habilmente, e também fazia piadas com espírito e cantava lindamente. Ela invariavelmente atraía as pessoas para si mesma, a vida da festa com quem você nunca ficaria entediado. E essa garota incrível estava perdidamente apaixonada por Alex, apesar de uma vez ter jurado nunca mais se apaixonar. Você é especial, disse Laura seriamente, olhando para Alex. Me sinto bem com você. Você me entende, minha alma. Você é o melhor. Alex se derreteu com essas palavras e realmente se sentiu único. Foi agradável perceber que Laura, que invariavelmente chamava a atenção dos homens onde quer que aparecesse, era tão dedicada a ele. Uma beleza, um espírito selvagem. Ela tinha muitos conhecidos, e parecia que toda a cidade era sua amiga, mas ela não formava relacionamentos próximos com mais ninguém. Eles podiam sair juntos, ir a lugares, mas ela despejava sua alma apenas para Alex. Laura não se comunicava mais com seus pais. Eles sempre queriam moldá-la de forma diferente, mudá-la, fazê-la ser alguém que ela não era. O que posso dizer? A garota suspirou tristemente. Na verdade, eles queriam um filho, e é por isso que não gostavam de nada em mim. Laura não agia da maneira certa, muito alto e extravagante, falava demais e rápido demais. Não fazia amizade com as pessoas certas. Não se destacava academicamente e se comportava de maneira provocativa em geral. Eles implicavam com a garota por qualquer motivo. Então ela decidiu fugir de casa o mais rápido possível, se matricular na universidade e ir embora para a cidade. Seu pai escolheu o campo de estudo dela. Ele decidiu que ela tinha que se tornar advogada. Laura concordou, pois discutir com seu pai simplesmente era impossível. Mas uma vez na cidade, finalmente libertando-se do total controle de sua mãe e pai, ela ousou ser ela mesma,
algo que ela nunca se arrependeu. Quando eles descobriram que eu fui expulsa da universidade, eles queriam me trazer de volta e me consertar. Mas quando eu imaginei isso, de jeito nenhum. Desafiei a vontade do meu pai. E ele disse que, nesse caso, eu não sou mais filha deles e não posso contar com a ajuda deles. Viva como você achar melhor. Foi o que ele me disse. Mas era exatamente o que eu queria. Então agora eu vivo do jeito que eu acho certo, e não me arrependo de nada. Alex ficou surpreso ao ouvir as histórias de Laura. Ela era um ano mais nova do que ele, mas já tinha experimentado tanto na vida. Com o tempo, passando e Laura com sua festa interminável, às vezes, cansava Alex. Ele só queria passar o tempo em casa na frente da TV. Mas a garota repetidamente o arrastava para as ruas. Às vezes, ela era irresistivelmente atraída pelo bar. Em outras vezes, ela sugeria pular no rio da ponte na beira da cidade ou apenas passear pela cidade à noite. O espírito aventureiro que uma vez foi tão atraente para ele agora se tornava uma falha significativa na vida de Laura. Viver com alguém tão imprevisível, nunca sabendo o que esperar dessa garota selvagem. Costumava ser emocionante e agradável, mas agora era irritante. Laura amava Alex e ele sentia isso e entendia. E, claro, ele esperava que terminar com ela não seria fácil. No entanto, ele não poderia imaginar o que aconteceria a seguir. Alex cada vez mais convencido de que era hora de se separar de Laura. Ela estava morando em seu apartamento por quase um ano, e suas coisas estavam por toda parte. Alex nunca havia convidado garotas para morar com ele antes, nem ficado com ninguém por tanto tempo, então ele não sabia como lidar com a situação. Laura percebeu que algo estava errado entre eles e fez perguntas. O que há de errado? Com você? Há algo de errado comigo? O que está acontecendo entre nós? Alex permaneceu pensativo, cantarolando tristemente às vezes, preparando o terreno. Deixe Laura descobrir para onde tudo estava levando. Talvez ele não precisasse explicar nada. No entanto, a explicação acabou vindo. Aconteceu numa noite de dezembro, quando Alex voltou para a casa da universidade cansado e zangado. Ele tinha seu diploma pela frente, mas estava com um orientador pouco cooperativo. Essa pessoa simplesmente recusou aceitar dinheiro e exigiu um trabalho sério no diploma, mas Alex fisicamente não conseguia cumprir o prazo. E então havia Laura com seu eterno sorriso despreocupado nos lábios e sugestões inoportunas. Por que você está tão preocupada com o diploma? Ela encolheu os ombros graciosamente. As pessoas vivem sem um diploma. Alex não conseguiu mais se segurar. Meses de frustração acumulada explodiram. Ele gritou com Laura, chamando-a de egoísta e superficial, uma pessoa que vive às custas dos outros, que não se preocupa com o futuro. A dor e o horror nos olhos da garota eram avassaladores enquanto ela ouvia tudo. Desculpe. Eu vou ser do jeito que você quer que eu seja, ela sussurrou baixinho depois que Alex terminou sua explosão de raiva. Ele ficou chocado. Essa garota havia lutado tanto pelo direito de ser ela mesma e se comportar como quisesse. E agora ela estava dizendo que estava pronta para mudar a si mesma para agradá-lo. Mas era tarde demais. Laura, sinto muito por ter gritado com você, disse Alex, tentando recuperar a compostura, mas nós precisamos terminar. Eu queria te dizer isso há muito tempo, mas não conseguia decidir. E agora aconteceu por conta própria. Não, exclamou a garota. Desespero ressoou em sua voz. Ela claramente não tinha intenção de desistir. Não, não, não. Laura e uma explosão de emoções derrubaram um vaso da mesa, que, ao atingir o chão de azulejos, se partiu em 1000 pedaços. Você não pode. Você não pode fazer isso. Você não pode me afastar. Me empurrar para longe.
Laura, somos adultos. Mas eu te amo mais do que qualquer pessoa neste mundo. Você não entende? Alex olhou para Laura, que estava em histeria, e ele cada vez mais percebeu que ela estava realmente anormal. O que antes parecia tão atraente e misterioso agora era repulsivo, assustador, patético e desagradável. Vá embora, disse Alex, recuando contra a porta. Ele tentou evitar o abraço dela. Laura se agarrou a ele como alguém se afogando, agarrando-se a uma palha. Ele conseguiu empurrá-la para fora da porta, e ele não estava particularmente preocupado com onde ela iria. Laura tinha muitos conhecidos na cidade, e ela tinha admiradores que a receberiam de bom grado, e ela não ficaria abandonada. Na mesma noite, Alex embalou as coisas de Laura, cruelmente talvez, mas ele não estava obrigado a tolerar alguém mentalmente estável ao lado dele apenas porque a trouxera tolice para sua casa. Um dos amigos de Laura mais tarde veio buscar as coisas dela, ela mesma entrou em contato com Alex. Como ela está? O rapaz perguntou mais por cortesia. De acordo com todos os protocolos sociais, ele estava simplesmente obrigado a fazer essa pergunta. Ela chora o tempo todo, não quer nada, o amigo confidenciou tristemente. Alex assentiu, esperando que Laura logo encontrasse consolo e um novo amor. Isso aconteceu muitas vezes em sua vida. Era rotina para Laura, mas Laura não encontrou conforto. Pelo contrário, ela começou a perseguir Alex com sua obsessão característica. Um dia, Laura apareceu em sua universidade vestida com um traje que lembrava o de uma freira, um olhar lúgubre, uma saia até os tornozelos e seus belos cabelos escondidos sob um lenço. Estou mudando por você, ela sussurrou, olhando para Alex. Veja, estou tentando tanto. Estou diferente agora. Submissa, obediente. Farei tudo o que você disser. Não foi apenas assustador. Foi horrível. Alex teve que fazer esforços significativos para fazê-la sair, e a situação só piorou. Declarações de amor e pedidos de perdão apareciam nas paredes do hall de entrada onde ficava o apartamento de Alex. Laura bombardeava com cartas eletrônicas e em papel, algumas delas escritas até mesmo na forma de poemas. Onde quer que Alex fosse, ele a encontrava, seja em um shopping, café, bar ou simplesmente na rua. Laura o perseguia, implorando por atenção e até recorrendo a ameaças. Nenhuma quantidade de persuasão ajudava. Era como se Laura não estivesse o ouvindo. Ela continuava a seguir seu caminho, e isso era assustador. Um dia, Laura o atacou. Alex havia acabado de defender seu diploma e estava voltando para casa após a celebração dedicada a esse evento tão esperado. Já era muito tarde e não havia alma na rua. Alex saiu do táxi, pagou o motorista e, de bom humor, caminhou em direção à entrada de seu prédio. Laura investiu nele como uma fúria, vestida inteiramente de preto, fazendo-a se misturar com a paisagem predominante. Se você não quer estar comigo, então não pertencerá a mais ninguém, Laura o atacou. Alex, que estava tão surpreso que não resistiu imediatamente. A garota possuía uma força verdadeiramente desumana, mas ela esqueceu de uma coisa. Ele ainda era um homem, o que significava fisicamente mais forte. Alex conseguiu afastar o atacante. Laura caiu no asfalto, batendo as costas com força. O que você está fazendo? Exclamou Alex. Você enlouqueceu completamente. Procure ajuda. Desculpe, murmurou Laura através das lágrimas que escorriam por suas bochechas. Eu não me entendo. Eu te amo. Como pude fazer isso? Alex rapidamente desapareceu na entrada, batendo a porta com força. Seu coração estava agora inquieto. Hoje, Laura tinha calculado mal. Essa tentativa estava destinada a falhar desde o início. Mas e se da próxima vez ela vier com uma faca?
Temendo uma garota era algo completamente novo, Alex se encontrou em uma posição insustentável. No dia seguinte, a amiga de Laura, aquela que havia pegado suas coisas, ligou para ele com a voz trêmula e o informou que Laura havia tentado deixar este mundo. A tentativa foi mal sucedida. A corda arrebentou no último momento. Eles a encontraram a tempo e a ambulância chegou rapidamente. Mas agora Laura estava na unidade de terapia intensiva. Alex não sabia o que fazer. Sentia-se culpado pelo que acontecerá com essa garota. Mas, ao mesmo tempo, ainda temia, um terrível e desagradável sentimento. Tudo terminou bem para Alex, pois Laura sobreviveu, mas foi diagnosticada com uma doença que se manifestou devido ao estresse extremo na época. Alex preferiu não se aprofundar em detalhes sobre o que exatamente causou esse estresse. Eles a enviaram para uma clínica fechada para tratamento, e conhecidos em comum informaram a Alex que seus pais agora a visitavam. Aparentemente, perceberam que sua filha desobediente precisava deles. Amigos às vezes também iam visitar Laura no hospital. Mas Alex nunca mais a encontrou. E, em geral, ele realmente queria esquecer toda essa história pesada, mas não conseguiu. Talvez tenha sido então que ele começou a pensar pela primeira vez em como havia agido errado em seus relacionamentos com mulheres. Para ele, elas eram apenas objetos bonitos e valiosos, mas ainda assim objetos. Muitas lágrimas de mulheres foram derramadas por causa dele. Ele nunca considerou os sentimentos delas, embora muitas realmente o amassem. Desde então, Alex se tornou muito mais cauteloso. Agora, ele ouvia atentamente as mulheres, notava muitas coisas, tentava ser mais sensível e considerado e sempre mantinha uma distância segura. Ele já havia tido o suficiente de romances despreocupados, condições pré-acordadas, sem romance, mas também sem surpresas. Ele já havia tido o suficiente de Laura. Alex se formou na universidade. Seu pai o empurrou para uma boa posição na principal empresa local, uma planta de gás. O salário era mais do que decente, e as perspectivas de crescimento na carreira eram impressionantes. Alex se dedicou ao trabalho como estudante. Ele era insignificante como estudante, mas como funcionário, ele se mostrou excelente. Ele se aprofundou em todas as nuances, se engajou na autodidática e observou colegas mais experientes. Quanto à sua vida pessoal, Alex não considerava nenhum relacionamento sério. Ele era ativamente perseguido por meninas de famílias respeitáveis, mas Alex era como uma rocha. Ele não tinha desejo de casamento, muito menos de filhos. Parecia que ele ainda não havia vivido o suficiente para si mesmo. Além disso, ele não precisava de problemas desnecessários. E a história com Laura ainda estava fresca em sua memória. Relacionamentos superficiais em que todos entendiam tudo desde o início eram bastante satisfatórios para Alex. Isso continuou por vários anos. Alex se estabeleceu em sua profissão e agora era bem visto em sua empresa. O jovem especialista estava escalando a escada corporativa, e isso era resultado de seus méritos, não dos esforços de seu pai influente. Aliás, seus pais estavam muito orgulhosos da transformação de seu filho. Eles nunca imaginaram que ele se tornaria útil e responsável em sua juventude. Ele se comportava como um típico filho mimado de um pai rico. Ele não estudava, desperdiçava sua vida e gastava dinheiro sem pensar. Seus pais não conseguiam se comunicar com ele durante essa fase, mas de repente, Alex parecia crescer e ficar sensato. Seus pais ficaram felizes com isso, mas para serem completamente felizes, só faltava uma coisa: que seu filho se casasse, começasse uma família e lhes desse netos. No entanto, Alex ainda era muito jovem, então seus pais não insistiam muito. E então, na vida de Alex, apareceu Sofia. Sofia veio ao escritório deles por questões relacionadas ao trabalho. Ela trabalhava como economista em uma organização parceira, e havia alguns problemas no departamento de contabilidade.
Então, Sofia foi enviada para resolver isso. Alex a encontrou na entrada. Ele estava com pressa para o estacionamento, pois foi convocado pela gerência. E lá estava ela, Sofia. Essa garota não era o tipo de Alex, de jeito nenhum. Bonita, mas sem ter uma aparência de modelo, não alta, muito magra, com cabelos curtos, olhos cinzentos atentos e sardas em seu nariz ligeiramente voltado para cima. De alguma forma, ela o lembrava de um elfo de um conto de fadas. Alex, sem entender por quê, parou e ficou olhando para a visitante. Ela olhou distraída para ele e continuou apressadamente com seus documentos. A garota elfa segurava uma pasta com documentos e Alex, mesmo apressado, a seguiu, não totalmente consciente de suas ações, agindo instintivamente. Ele não estava indo para o terceiro andar. A garota elfa parou e começou a olhar ao redor, claramente perdida. Não era surpresa, o escritório deles era bastante complicado. O layout intricado de escadas e corredores sempre confundia os recém-chegados. Você perdeu algo? Alex perguntou para a garota com um sorriso. Ele estava feliz em ter a chance de conversar com ela sob esse pretexto benevolente. Sim, a bela desconhecida sorriu de volta. Eu preciso ir ao departamento de contabilidade, mas parece que estou perdida. Ficarei feliz em acompanhá-la, Alex respondeu. Alex a intencionalmente levou pelo caminho mais longo enquanto conversavam. Eles se conheceram e começaram a conversar. Sofia era descontraída e relaxada, como se conhecesse Alex há muitos anos. E esse jeito realmente impressionou o rapaz. Ele realmente não queria se despedir dela quando a porta do departamento de contabilidade finalmente apareceu no horizonte. Bem, aqui estamos, Alex disse com um leve tom de decepção em sua voz. Sinceramente, não quero te deixar entrar lá. Por quê? Algum funcionário rude lá dentro? Sofia brincou. Não é por isso. Eu só preciso sair urgentemente agora. E quando eu voltar, você não estará mais aqui. E eu realmente não quero que seja um adeus agora e nunca mais nos vermos. Sabe, eu entendo, a garota concordou, e depois acrescentou, sinto mesmo depois dessas palavras. Uma onda de calor pareceu lavar sobre Alex. Ele se sentiu leve e feliz, e o mundo ao seu redor ficou mais vívido com cores. Ela também gosta dele. Isso é felicidade verdadeira. Alex subitamente quis pegá-la nos braços e dar uma volta pelo corredor. Mas talvez ainda seja cedo demais para abraços tão fortes. É bom ouvir, Alex disse com moderação, mas seus olhos brilhantes não deixavam dúvidas sobre a alegria que sentia depois de ouvir suas palavras. Alex pediu o número de telefone de Sofia. Ela entregou o celular e ele rapidamente digitou seu número e fez uma ligação. Bom, é isso, ele sorriu para ela. Agora estamos em contato, e eu definitivamente vou te ligar. Eu vou esperar, a garota respondeu seriamente. E ele ligou, é claro, no mesmo dia. Assim que voltou da reunião com a gerência e fez o relatório, ainda havia algumas horas até o final do expediente. Sofia terminou um pouco mais tarde do que Alex. Eles combinaram que ele a pegaria no trabalho à noite. Ele chegou um pouco antes do horário combinado e ficou no carro por um tempo, observando atentamente o prédio do escritório. As pessoas saíam das portas individualmente e em grupos. Mas Sofia não estava entre elas. E então ela apareceu. Alex pulou do carro e correu em sua direção. Passaram algum tempo em um café se conhecendo melhor, compartilhando momentos importantes sobre si mesmos. Sofia morava com a mãe em um pequeno apartamento em um complexo recém-construído. Ela se formou na faculdade de economia da universidade local, que era a mesma universidade onde Alex estudou. Talvez se ele tivesse frequentado as aulas com mais frequência, a teria conhecido mais cedo, embora duvidasse que ela chamasse a sua atenção naquela época.
No momento, Alex não conseguia entender completamente o que o havia fascinado em Sofia externamente. Ela não era o tipo dele, mas a conversa deles, a comunicação com ela era incrivelmente agradável e sem esforço. Eles eram muito diferentes. Alex era confiante na vida, participava de reuniões barulhentas e não tinha medo de falar a verdade para as pessoas, mesmo que isso as machucasse. Ele não gostava de se aprofundar nos sentimentos dos outros e era conhecido por sua franqueza. Em contraste, Sofia era muito delicada, tinha medo de machucar os outros e era sensível às mudanças nos gestos das pessoas. Ela era calma, composta, séria, trabalhadora, incrivelmente responsável, um pouco tímida, mas ao mesmo tempo capaz de ir longe para alcançar seus objetivos. Alex e Sofia, eles pareciam se complementar como duas metades de um todo. Eles eram atraídos um pelo outro com uma força irresistível. Eles não queriam se separar de jeito nenhum, então passearam até tarde da noite, simplesmente de mãos dadas e sentando no carro se abraçando. Sofia amava museus e exposições, e também gostava de caminhadas tranquilas, conversas sinceras e passeios pelo campo para admirar a natureza pacificamente. Alex, por outro lado, a introduziu em um mundo diferente. Ele a levou a concertos de rock e a convidou para suas festas animadas e alegres. Sofia achou tudo isso muito interessante. Alex sabia com certeza que ela não estava sendo insincera ou fingindo felicidade apenas para agradá-lo. Em primeiro lugar, eles foram muito honestos um com o outro desde o início. Então, Sofia não esconderia seus sentimentos. Em segundo lugar, Alex podia ver isso em seus olhos. Havia admiração, entusiasmo e interesse genuíno. Alex se sentia feliz ao lado dela e agradecia ao destino por ter trazido Sofia para sua vida quando seus caminhos se cruzaram na porta do escritório e ele não a deixou passar. Alex conheceu a mãe de Sofia, que se revelou uma mulher agradável, da mesma idade de seus pais. Ela preparava um chá incrivelmente aromático com ervas do jardim e tortas deliciosas. Sofia sempre reclamava que não conseguia cozinhar bem, mas Alex estava disposto a perdoá-la por sua falta de habilidades culinárias e inexperiência doméstica. Sua timidez só a tornava ainda mais adorável aos olhos dele. Alex não sabia como sugerir que Sofia se mudasse para sua casa. Depois de Laura, ele nunca havia convidado ninguém para morar com ele. Claro, seria mais lógico propor a Sofia. Eles namoravam há quase um ano e ambos estavam na idade certa para o casamento. No entanto, Alex hesitava e tinha medo de dar esse passo tão importante. Havia muitas razões para isso. Desde jovem, seus pais o haviam alertado sobre casamentos imprudentes. Você é um jovem proeminente, bem-sucedido e um noivo mais do que desejável, sua mãe instruiu o herdeiro. Haverá garotas ao seu redor sonhando com um casamento por conveniência. Os rapazes ricos e felizes no começo, e depois os deixam e legalmente exigem dinheiro e propriedades deles. Você sabe quantas histórias desse tipo existem. Seja cauteloso. Não que Alex suspeitasse que Sofia fosse gananciosa. Não, ele nunca via dessa forma. Mas a ideia de que o casamento, a cerimônia de casamento, era uma decisão incrivelmente responsável e ponderada estava firmemente enraizada em sua mente. E não havia necessidade de se apressar com isso. Além disso, Alex ainda não estava pronto para abrir mão de uma saída. Sim, tudo estava perfeito entre ele e Sofia agora. Mas quem sabia o que o futuro reservava? A história com Laura o tornou muito cauteloso. Além disso, o casamento implicava ter filhos, e Alex certamente não estava pronto para isso. Assumir tal responsabilidade? De jeito nenhum. Ele ainda não havia aproveitado o suficiente da vida. Havia muitas coisas interessantes na vida, sem todos esses fraldas e roupas de bebê. Aos olhos de Alex, os casais casados com crianças eram exemplos de pessoas com a aparência de crianças. Os relacionamentos entre jovens casais mudavam e, na maioria das vezes, era para pior.
Os novos pais ficavam cansados, dedicando todo o seu tempo apenas aos pequeninos. Eles começavam a se culpar por questões domésticas e competiam na quantidade de responsabilidades domésticas. Parecia que eles paravam de viver para si mesmos, e suas conversas giravam apenas em torno das crianças. Quem foi quando, quais talentos tinham, quais carrinhos eram melhores de escolher e todas essas coisas. Essas discussões enchiam Alex de uma terrível nostalgia. Não, ele não estava pronto para a paternidade ainda. Ele queria viver para si mesmo e aproveitar sua juventude, não dedicar todo o seu tempo a pequenos tiranos que gritam. Não, um dia, no futuro distante, Alex se via como pai, mas definitivamente não nos próximos 5 a 7 anos. Em geral, enquanto Alex estava contemplando como sugerir a Sofia que ela se mudasse para sua casa, evitando o tópico de casamento, ela mesma começou a falar sobre morar juntos. Alex se sentiu um completo idiota. Ele tinha pensado nisso tanto, feito planos, atormentado por dúvidas, e tudo o que ele tinha que fazer era ter uma conversa honesta com Sofia, como ele sempre fazia. Aconteceu que ela já estava pensando em morar com ele há muito tempo, e casamento não estava em seus planos ainda. Eu entendo que não deveria mencionar isso, mas realmente desejo adormecer e acordar nos seus braços. Além disso, é muito mais fácil para mim ir trabalhar da sua casa, disse Sofia. Alex sorriu radiante. Ele finalmente resolveu a questão que o havia atormentado por tanto tempo. Sofia parecia estar lendo seus pensamentos. Ou talvez fosse mesmo o caso. Agora, Alex e Sofia só se separavam durante o horário de trabalho. Eles viviam juntos como uma família. Claro, houve um período de ajuste. Sofia era bastante dependente em questões domésticas, mas isso era compreensível, já que ela tinha vivido com sua mãe. Alex ensinou muitas coisas, como cozinhar e arrumar os quartos rapidamente. Foi divertido e muito cativante. Parecia que essas atividades aproximavam ainda mais Sofia e Alex. Sofia se revelou uma aluna talentosa que rapidamente superou seu professor. Ela se apaixonou por cozinhar pratos complexos e incomuns. Talvez você devesse mudar de profissão? Alex brincou enquanto experimentava mais uma obra-prima gastronômica preparada pela garota. Talentos assim não deveriam ser escondidos de um público mais amplo. Talvez eu faça isso, respondeu Sofia quase seriamente, mas não agora. Talvez quando eu tiver algum tempo livre, eu abra meu próprio restaurante. Isso seria ótimo. Com o tempo, Sofia e Alex se entrosaram com os amigos um do outro e se tornaram um grupo muito agradável. Os jovens gostavam de sair juntos para a floresta, para o rio ou fazer viagens. Às vezes, eles se reuniam na casa de alguém e jogavam jogos de tabuleiro. Alex nunca tinha percebido o quão divertido e interessante isso poderia ser. Ele sempre pensou que jogos de tabuleiro eram apenas para crianças, mas estava errado. Uma das amigas de Sofia, Gabriele, sempre olhava para Alex de uma forma um tanto especial, o que o deixava um pouco confuso. Sua amiga Gabriele está bem comigo? Alex decidiu conversar sobre isso com Sofia um dia. Sim, está tudo bem, Sofia sorriu. É só que você se parece muito com um cara de quem a Gabriele era profundamente apaixonada, mas houve uma história desagradável lá. Gabriele costumava segui-lo por todos os lugares, praticamente implorando por sua atenção enquanto ele apenas ria e publicamente namorava outras garotas. Ele tinha todo o direito de não começar um romance com ela, mesmo que ela estivesse apaixonada por ele. Mas ele era muito legal e ruim na forma como a tratava. E Gabriele continuava amando e sofrendo. Uau, que drama, Alex comentou. Bem, éramos tão jovens na época. Acabávamos de sair da escola. A juventude é uma tolice. E naquela idade, tudo é perdoável. Eu nem o conhecia. Gabriele costumava me contar sobre ele. E recentemente ela admitiu que você é a cara dele. Uma coincidência bastante estranha.
E como terminou essa história? Não aconteceu nada de especial. Aquele cara foi para a capital em busca de felicidade, levando outra paixão consigo. Gabriele sofreu, tentou encontrá-lo nas redes sociais, e então isso se dissipou por si só. Ela começou a prestar atenção em outros caras. Parecia que aquela história havia sido esquecida. E então, de repente, você apareceu, e as memórias de seu primeiro amor infeliz voltaram. Eu realmente me pareço tanto com ele? Muito, de acordo com ela, ele também era bonito. Mas a semelhança entre vocês é apenas externa. Você é gentil, sensível e profundo, enquanto ele era egoísta, superficial e falso. Eu não sei como Gabriele não percebeu isso imediatamente. Ela não era uma garota estúpida. Alex balançou a cabeça, afastando os pensamentos desagradáveis. Alex e Sofia viveram lado a lado e se juntaram à companhia um do outro, saíram, viajaram, se encontraram com amigos, foram às compras juntos como uma família. Eles se apoiavam em todas as situações e cuidavam um do outro. Ao longo desse tempo, se sentia livre. E Sofia não se importava quando ele ocasionalmente se encontrava com seus amigos. Ela também podia passar uma noite com suas amigas em um bar ou clube, e Alex não sentia ciúmes. Ele tinha confiança de que Sofia não faria nada de errado ou trairia. Isso continuou por vários anos, e Sofia às vezes pensava no futuro. Ela sonhava em ter filhos. Ela já queria se tornar mãe. Alex notou isso, mas ainda não estava pronto para a paternidade. Alex e Sofia discutiam abertamente esse tópico. Tenho tantas outras coisas para fazer antes de ter um filho, disse Alex. Tenho metas de carreira e outras coisas a realizar. Sonho em fazer um tour na África selvagem, aprender a pilotar um avião e começar meu próprio negócio. Tudo isso seria complicado com crianças para cuidar. Ainda tenho sonhos não realizados e planos não cumpridos, então não estou pronto para filhos ainda. Que pena, suspirou Sofia. Estou sonhando em ter um filho com você há muito tempo, mas se você não está pronto, vou esperar. Quero que esse filho seja uma alegria para nós dois. Não vou me contentar com menos. Alex ficou feliz por Sofia entender e aceitar sua decisão. Ele estava disposto a fazer muitas coisas por ela, mas ter um filho não era uma delas, pelo menos ainda não. Mas o destino, como costuma fazer, tinha seus próprios planos. Um dia, Sofia compartilhou algumas notícias com nosso Alex que viraram sua vida feliz e despreocupada de cabeça para baixo. Alex, precisamos conversar seriamente. Aconteceu alguma coisa? Alex sentiu uma leve sensação de preocupação. Sofia parecia visivelmente angustiada e pálida, como se estivesse seriamente doente. Algo aconteceu, e eu nem sei como te contar. Alex de repente decidiu que ela estava o deixando. O medo apertou seu coração com uma mão gélida. Não, ele não estava pronto para perder Sofia. E se ela tivesse conhecido outra pessoa? Fale diretamente e sinceramente, como sempre faz. É difícil para mim falar sobre isso afinal. Eu sei da sua posição sobre o assunto e, resumindo, estou esperando um bebê. O quê? Alex sentiu como se tivesse sido atingido na cabeça com um saco de areia. A ideia da paternidade iminente o assustou. Eu não sei como aconteceu. Estávamos usando proteção, mas essas coisas podem acontecer. Eu já fui ao médico e ele disse que nenhum método oferece 100% de garantia. Então, Sofia, você sabe que eu não posso me tornar pai agora, disse Alex suavemente, olhando nos olhos dela. Estou começando a desenvolver meu negócio, e tenho uma longa viagem de negócios pela frente. Além disso, tenho tantos outros planos não realizados. Não é hora de ter um filho. De jeito nenhum. Eu entendo.
Sofia abaixou o olhar, mas esse filho já existe, sabe? Eles até me deixaram ouvir os batimentos cardíacos dele. É um verdadeiro milagre. Eu sei o quanto você deseja isso, mas eu não posso. Não tenha medo. Sofia pegou suas mãos nas dela e olhou nos olhos dele. Tudo vai dar certo. Apenas pense nisso. Temos tudo o que precisamos para fazer esse bebê feliz. Um apartamento, um emprego, dinheiro, tudo. As pessoas dão à luz em circunstâncias muito mais desafiadoras e ainda conseguem. Nós também seremos felizes. Não tenha medo de ficar juntos. Estamos juntos. Alex balançou a cabeça e de repente uma imagem de seu amigo que recentemente se tornou pai passou diante de seus olhos, cabelos desgrenhados, camisa respingada de mingau, olhos vermelhos devido à falta de sono e um sorriso bobo e sem sentido no rosto. Alex não queria se tornar assim. Portanto, ele insistiu na interrupção. Foi difícil até mesmo pronunciar essa palavra olhando nos olhos de Sofia. Mas o que mais ele poderia fazer? Era uma questão de liberdade e segurança. Além disso, ele não estava rejeitando a ideia de ter um filho de todo. É claro que eles teriam filhos com Sofia um dia, mas não agora. Definitivamente não agora. Como ela não podia entender isso? Eles tinham discutido isso tantas vezes e concordado em não se apressar para ter um filho. Você pelo menos entende o que está me propondo? A voz de Sofia tinha um tom firme, e era compreensível. Era difícil para ela também. Eu entendo. Mas às vezes as coisas acontecem. A medicina está avançada agora. O tempo ainda é curto, e será rápido e indolor, sem consequências. Ele estava dizendo palavras muito assustadoras, mas ele não podia fazer de outra forma agora. Ele simplesmente não podia. Além disso, ele tinha uma palavra a dizer nesse assunto também, porque ter um filho mudaria completamente e reviraria seu mundo. Sofia deveria levar em consideração seus desejos, mas ela olhava para ele como se ele fosse um completo estranho. Seus olhos expressavam dor, decepção e incredulidade. Você está me assustando, Sofia disse. Você está me assustando muito. Se ao menos você soubesse o quanto me assusta. Alex de repente se lembrou das palavras de sua mãe sobre meninas ardilosas que engravidam para casar com homens ricos e depois os manipulam. Você só quer que eu case com você, Alex disse. Você é igual a todas as outras. E eu pensei sem dizer mais uma palavra. Sofia virou-se e saiu correndo do apartamento, levando apenas as chaves do carro no espelho. Alex imediatamente percebeu que tinha dito demais. Claro, Sofia não era como as outras. Ele a tinha ofendido sem motivo. Por outro lado, Sofia tinha que entender que não haveria filho. Alex não estava pronto para ser pai, e ele havia falado sobre isso muitas vezes, e ela concordou, assentiu ou simplesmente fingiu concordar. Alex saiu para a varanda. Ele ligaria para Sofia e eles discutiriam tudo calmamente e chegariam à conclusão de que não tinham motivo para se apressar ou Alex até se desculparia por suas palavras duras, porque ele realmente amava muito Sofia. Ela era a pessoa mais próxima e querida para ele, apesar de tudo. Mas Sofia nem sequer olhou para trás ao ouvir seu grito. Ela estava magoada. Ela entrou no carro, bateu a porta com força e partiu na distância. Está tudo bem. Alex murmurou para si mesmo. Ela vai se acalmar, pesar todos os prós e contras e voltar. Ela não pode ficar sem mim. Eu sei que ela me ama e eu a amo e ainda estaremos juntos. Alex pegou uma garrafa de conhaque no bar e abriu. Ele precisava relaxar agora. A bebida forte fez tudo parecer menos assustador. O mundo ficou mais simples e compreensível por um tempo. Alex enviou uma mensagem de texto conciliatória para Sofia pedindo desculpas por suas palavras duras, confessando seu amor e instando-a a conversar.
Ele estava até disposto a discutir a questão de ter um filho, já que era tão importante para Sofia. Talvez ele fizesse esse sacrifício. Afinal, ele duvidava que encontraria uma garota mais adequada do que ela. Ele não podia viver sem ela, não importava como você olhasse para isso. Mesmo agora, ele sentia intensamente a ausência da sua outra metade. Sim, as coisas não aconteceram como planejado, e ele entrou em pânico quando ouviu a notícia. Isso o pegou de surpresa. Mas ele pensaria em tudo, pesaria as opções. Planejaria tudo. Tudo ficaria bem com Sofia. Ele só precisava que ela se acalmasse e o perdoasse por suas palavras cruéis. Várias vezes naquela noite, Alex duvidava, Sofia não respondia, é claro. Ela estava chateada, talvez até chorando. Alex franziu o senho. Era insuportável perceber que ele havia se tornado a causa de suas lágrimas. Ele queria trazer alegria para Sofia, fazê-la sorrir, fazê-la feliz, mas em vez disso, a fez chorar. Alex sabia como consertar a situação. Ele passou a noite inteira considerando sua posição e aceitou o ponto de vista de Sofia. Sim, Alex faria de tudo para fazer sua amada feliz, não importava o custo. Agora, com Sofia indo em uma direção desconhecida em seu carro, Alex percebeu o quanto ele precisava dela, o quanto ele a necessitava desesperadamente. Ele desejava que Sofia se acalmasse e respondesse à sua ligação naquela noite. Alex não conseguia dormir. Sofia ainda não havia aparecido, e ela não respondia às mensagens ou chamadas. Ela estava magoada, ofendida com ele pela primeira vez em sua vida, ao ponto de nem querer ouvir falar dele. Alex assistia a algum programa de TV distraído e percorria as notícias da cidade em seu telefone. De repente, uma mensagem sobre um acidente recente na estrada chamou sua atenção, completa com fotos do local. Alex olhou horrorizado para o carro de Sofia. Ele tinha dado o carro de presente quando ela tirou a carteira de motorista há pouco mais de um ano. Sofia ficou muito envergonhada na época, achando o presente muito caro, mas Alex estava decidido em sua decisão e ela teve que aceitar. Sofia amava tanto o carro que o chamava de andorinha e o levava para a lavagem de carros com mais frequência do que o necessário, simplesmente porque Alex ainda tinha esperança de que fosse um engano e que havia outros carros brancos dirigindo pela cidade, e afinal, não era um veículo exclusivo, mas o chaveiro de gato dançarino que Alex comprou na Finlândia, onde ele estava recentemente em uma viagem de negócios, reduziu a probabilidade de alguém mais ter o mesmo carro. Alex começou freneticamente a procurar mais informações sobre o acidente, mas havia poucas informações disponíveis. Aparentemente, o motorista perdeu o controle e bateu nas barreiras na beira da estrada em alta velocidade, mas Sofia sempre foi tão cautelosa. Alex costumava provocá-la por sua lentidão, e ele duvidava que ela dirigisse em alta velocidade na estrada. Isso simplesmente não era típico dela, mas no dia anterior, quando ela fugiu dele, ela estava em péssimas condições. Por que ele não pensou em impedi-la, segurar sua mão, abraçá-la, se desculpar e não deixá-la ir a lugar algum? Motorista hospitalizado em estado crítico, leu Alex sob uma foto assustadora. Estado crítico, mas pelo menos ela está viva. Alex já havia chamado um táxi para ir para o hospital regional. Era tarde da noite, e uma garota sonolenta na recepção perguntou quem ele conhecia em relação à pessoa ferida, ao descobrir que ele era o parceiro dela. Que palavra desagradável, disse a enfermeira com um tom de pesar que ela não poderia divulgar nenhuma informação sobre o paciente nesse caso. Se ao menos vocês estivessem casados, Alex sorriu amargamente, ele não tinha a intenção de sair das paredes do hospital. Ele vagou por lá tentando olhar pelas janelas até que o segurança o mandou embora, mas ele não desistiu. Ele voltou para o saguão da clínica, determinado a descobrir algo sobre a condição de Sofia. Lá, ele se deparou com a mãe dela, e eles correram um para o outro e se abraçaram. A mulher parecia perplexa, assustada e chorosa. O que?
para ser justo, não era surpreendente. Ela não sabia nada sobre a discussão de sua filha com Alex, nem sequer suspeitava, caso contrário, não teria falado com ele. Era tudo culpa dele. Ele era culpado pelo que aconteceu. Como está Sofia? Eles não me dizem nada sobre ela. Ela está na unidade de terapia intensiva após a cirurgia. Sua condição é crítica. O médico diz que há pouca esperança. Você sabia que Sofia estava esperando um filho? Ou não, não sabia. Bem, eles não conseguiram salvar o bebê. Os médicos estão lutando pela vida dela. Vocês dois teriam sido tão felizes se não fosse por este acidente. Vocês estariam esperando um bebê, e eu estaria feliz por você. Ou não, concordou com as palavras da mãe de Sofia. Sem perceber que lágrimas escorriam por seu rosto. A mãe de Sofia assinou alguns documentos, e permitiram que Alex visse a garota na UTI, embora brevemente. Ele sentou ao lado de Sofia, que parecia estar dormindo, cercada por fios, segurando sua mão e falando. Ele se desculpou, implorou para que ela acordasse, prometeu que assim que reganhasse a consciência, eles se casariam e começariam a planejar filhos, pintando um quadro de um futuro bonito e compartilhado na esperança de que essas perspectivas trouxessem Sofia de volta à vida, porque ela tinha algo pelo qual viver. A felicidade estava tão perto. Por que Alex não entendeu isso imediatamente? Como ele poderia falar tão duramente com sua amada? Era insuportável perceber que Sofia estava nesse estado por causa dele, por causa dessa discussão estúpida. Normalmente, Sofia dirigia com muito cuidado. E agora ninguém sabia da culpa de Alex, mas isso não o fazia se sentir melhor. Ele só sonhava com Sofia acordando após o terrível acidente. Ela nunca mais seria a mesma, mas isso não importava. Alex estaria lá. Ele seria suas mãos e pés, se necessário, apenas para ver os olhos amados e ouvir a voz familiar novamente. Mas nenhum milagre aconteceu. Sofia nunca recuperou a consciência. Uma noite ela se foi, e os médicos não puderam fazer nada. Alex não queria mais nada. Ele esqueceu de comer, parou de ir ao trabalho e não atendeu às ligações dos amigos. A vida ficou escura, perdeu todo o significado, e aquele sentimento de culpa às vezes o dominava ao ponto de ele não conseguir respirar. Alex até considerou encerrar seu sofrimento instantaneamente. Por que ele deveria viver? Não haveria mais coisas boas, porque nada poderia trazer Sofia de volta. Ele não merecia a felicidade. Tudo era por causa de seu tolo medo, sua amada se fora completamente, ela amava tanto a vida, sonhava tanto com esse filho. Os pais de Alex contrataram um médico renomado, mas ele não pôde fazer muito para ajudar o jovem. Ele disse algumas frases gerais, tentou ser perspicaz, mas ele não conhecia toda a verdade. Ele não conseguia contar a ninguém sobre sua culpa. Era pesada demais, assustadora demais. Um dia, Alex esbarrou com Gabriele, amiga de Sofia, completamente por acaso, quando estava se arrastando de volta para sua toca vindo da loja. Agora Alex só conseguiu chegar até a loja de bebidas mais próxima e depois direto para casa. O álcool, pelo menos, entorpeceu um pouco sua consciência e o distraiu. Gabriele olhou para Alex com simpatia e pesar. Ela também havia experimentado a perda de sua melhor amiga, e eles eram muito próximos. Mas quando soube da condição de Alex, Gabriele veio para apoiá-lo, uma pessoa incrível. O jovem não se opôs à sua companhia e a convidou para sua casa. Eles sentaram-se à mesa relembrando Sofia e chorando, e de repente, Alex decidiu confessar, ele contou a Gabriele a verdade. Tudo sobre seu comportamento horrendo antes do acidente fatal. Então, tudo é culpa minha, concluiu ele, pensando que Gabriele o insultaria e o repreenderia, o que seria bastante razoável e justo. Mas ela o comoveu de uma forma incrível. Você não tem culpa de nada.
É apenas como as circunstâncias se desenrolaram, disse Gabriele, acariciando a cabeça de Alex como se ele fosse uma criança, e isso o fez sentir-se mais leve. Você estava apenas assustado, e Sofia também estava assustada e confusa. Você não queria isso. Choveu naquele dia. A estrada estava escorregadia. Não é sua culpa. É uma combinação de circunstâncias. Gabriele não ajudou Alex mais do que um psicólogo caro. Eles começaram a se ligar de vez em quando e conversar. E essas conversas tiveram um efeito salvador na alma de Alex. Ele gradualmente se recuperou, voltou ao trabalho e saiu do poço profundo e negro onde havia passado muito tempo. Seus pais estavam felizes. Colegas e amigos notaram que Alex estava se tornando ele mesmo novamente, mas todos estavam enganados. Alex sabia que nunca seria o mesmo de antes. Muitos anos se passaram desde aquele terrível dia, e Alex ainda contava a idade da criança. Se ele tivesse nascido na hora certa, teria completado 14 anos agora. Quando Alex via meninos da idade de seu filho na rua, não podia deixar de se perguntar como seu filho teria sido. As lembranças o dominavam novamente, assim como agora. Claro, aquela dor aguda que ele sentiu nos primeiros dias após a tragédia não estava mais lá. Mas a saudade e a tristeza pelo que não aconteceu agora ficaram para sempre com Alex. E ele havia aceitado isso. Alex não encontrou uma mulher que remotamente se assemelhasse a Sofia, como ele esperava. Talvez não houvesse ninguém como ela no mundo, e ele não se contentaria com nada menos, especialmente depois de experimentar o verdadeiro amor. Aquele tipo de amor que acontece com as pessoas apenas uma vez na vida e talvez nunca aconteça para algumas. Alex estava prestes a sair do carro para ir ao supermercado quando, de repente, sua atenção foi atraída por uma criança de 3 anos, um menininho de camisa, claramente grande demais para ele, que estava revirando rapidamente perto das lixeiras. A criança subiu em caixas empilhadas para alcançar a borda do recipiente. Caso contrário, ele não seria capaz de ver dentro com suas mãos pequenas. Ele procurava diligentemente sobras no lixo. Como havia um restaurante no centro de compras, a comida descartada frequentemente acabava nas lixeiras. Todos os moradores de rua locais sabiam disso, então não era incomum ver pessoas revirando as lixeiras. No entanto, geralmente eram adultos ou adolescentes, mas aquilo era apenas uma criança pequena. Uma criança tão jovem não deveria estar sozinha assim. Será que a mãe ou o pai dele estariam por perto? Alex olhou ao redor. Não havia adultos à vista. O pequeno estava vagando por conta própria e, pelo jeito confiante e profissional com que se movia, parecia que ele já tinha feito isso antes. Era estranho e muito suspeito. Alex não podia deixar a criança sem supervisão. Quem sabe o que poderia acontecer com uma criança tão pequena, mesmo que caísse acidentalmente na lixeira? Ele talvez não conseguisse sair, sem mencionar os perigos representados por cães vadios e pessoas mal intencionadas e carros em alta velocidade na rua. A criança estava exposta a inúmeros riscos lá fora. Deveria Alex chamar a polícia e deixá-los lidar com isso? Mas e se a ligação de alguma forma prejudicasse a criança nesses assuntos? A cautela era necessária. Enquanto isso, o garotinho terminou sua busca na lixeira, pegou um saco de sobras, desajeitadamente desceu das caixas e se dirigiu a algum lugar enquanto mastigava um pedaço de crosta. O coração de Alex doeu de compaixão. Ele era tão pequeno, ainda andava com a falta de jeito de uma criança. E ainda assim ele tinha que encontrar comida para si mesmo. Não era uma situação em que uma criança deveria estar. Nenhuma criança deveria revirar lixeiras em busca de comida. Alex não podia ignorar a situação. Ele saiu do carro e seguiu a criança, que estava se movendo confiantemente em direção a uma vielinha estreita. Alex ficou do lado de fora para ver o que aconteceria a seguir. Havia adultos esperando pelo menino lá dentro?
Por que eles deixariam uma criança tão pequena sair sozinha? O menino subiu os degraus da varanda e desapareceu atrás da porta da frente ligeiramente entreaberta. Alex hesitou por um momento. A criança estava em casa. Nada havia acontecido com ele, e ele poderia simplesmente voltar agora, tendo certeza de que o bebê não se meteu em encrenca. Mas o coração de Alex permaneceu inquieto. Ele sentia pena do menininho, a incerteza o assustava. E se algo estivesse errado com a criança agora? E se ele estivesse em perigo? Então Alex bateu na porta. Ele não encontrou uma campainha, então teve que usar a força. Após um minuto, um homem idoso apareceu na varanda, magro, não muito alto, vestindo calças de moletom desgastadas e uma camiseta não lavada. Seu rosto vermelho e pouco saudável estava coberto de barba por fazer, e seus olhos estavam inchados e embaçados. Estava claro que o homem estava ou bêbado ou se recuperando de uma bebedeira. "Você veio até mim?" perguntou o homem idoso com a voz rouca. "Sim", confirmou Alex. "Sobre o motivo, sobre a criança que acabou de chegar em casa. Você é da assistência social para crianças?" Um tom de ameaça podia ser ouvido na voz do homem idoso. "Não, ninguém", respondeu Alex apressadamente, tentando tranquilizá-lo. "Apenas de passagem. Eu queria falar com você." Meu Júlio se meteu em encrenca de novo? O homem idoso resmungou baixinho. "Bem, entre. O portão está destrancado." O quintal parecia um depósito de lixo, com montes de entulho e tijolos quebrados por toda parte. Latas e garrafas de bebidas baratas estavam espalhadas, e, inesperadamente, em meio a todo esse caos, havia um caixote de areia improvisado. "Então, o que você quer?" o homem idoso perguntou de maneira impolida. "Só achei que talvez você precise de ajuda", respondeu Alex. A criança estava sozinha na rua com essa idade. Eu o encontrei procurando comida perto das lixeiras do centro de compras. "Ah, aí está o Pestinha", e o homem idoso. "Já disse tantas vezes para o Júlio não ir lá sozinho. É longe, mas ele não escuta." A criança estava procurando comida. Ele estava claramente com muita fome. "Quem é ele para você?" "Parente seu?" "Neto", respondeu o homem idoso, "meu único neto." "E você está certo." "Bom senhor, nós poderíamos usar um pouco de leite. Eu não consigo mais trabalhar com minha idade." "E os pais dele?" Eu perguntei sobre isso também. O homem idoso sorriu. "Gostaria de saber quem é o pai do Júlio, mas isso é um mistério para mim." Minha filha, Larissa, ficou toda confusa em suas declarações quando o garoto nasceu, e ela mesma, a mãe do Júlio, está desaparecida há cerca de 3 meses. E você não levantou um alarme. O que pode ter acontecido com sua filha? E se algo aconteceu a ela? O que pode acontecer com ela? O homem idoso acenou com a mão. "Não é a primeira vez, longe disso. Ela é festeira. Júlio mal conhece a própria mãe. Larissa começou a beber aos 15 anos e só piorou. Ela deu à luz o Júlio, pareceu se acalmar um pouco. E depois saiu dos trilhos de novo. Não está no estilo dela cuidar de um bebê. Foi assim que meu neto acabou comigo. Ele está mais seguro comigo, mas Larissa, ela é sem esperança. Ela teria matado o filho há muito tempo, se não fosse por mim." Alex ergueu as sobrancelhas surpreso. Se uma criança estava melhor com aquele homem claramente alcoólatra, então que tipo de mãe ela era? "Então, isso não é motivo de preocupação com Larissa", continuou o homem idoso falante. "Se algo aconteceu, alguém dos amigos dela já teria me contado. Você fala sobre levantar um alarme, procurar Larissa. Mas se os serviços de proteção à infância descobrirem como é a mãe dele,
eles vão tirar Júlio de mim e colocá-lo em uma instituição. Ele já está apegado a mim, e eu a ele. O pequeno não pode ficar sem mim. Alex tinha pensamentos completamente diferentes sobre o assunto. Ele acreditava que a criança estaria melhor em um orfanato do que em uma casa em ruínas com um avô alcoólatra. Além disso, eles alimentam bem as crianças lá e o pequeno Júlio não teria que se preocupar com comida. Vovô, quem é esse? Um menininho de olhos negros adorável apareceu na varanda, observando atentamente o convidado não convidado. Alex sorriu para a criança. Ele era tão cativante, tão vulnerável. Alex percebeu que não podia simplesmente ir embora e esquecer essa criança. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Alex de repente sentiu uma forte vontade de proteger o garotinho de todas as dificuldades e infortúnios que haviam se abatido sobre ele. Este é um tio legal, explicou o homem idoso. Ele quer nos ajudar. Você está com fome? Alex perguntou, tentando fazer sua voz o mais gentil possível. Não, Júlio balançou a cabeça negativamente. Temos muita comida em casa. Eu trouxe, disse Alex. Você quer comer conosco? Alex imediatamente foi até a loja mais próxima e comprou 2 sacolas de mantimentos para Júlio e seu avô. Havia carne, frutas e doces para o pequeno, bem como alguns brinquedos de plástico baratos de uma loja local. Júlio ficou radiante com eles. Alex refletiu muito sobre esse encontro por acaso. Júlio estava em perigo com tais parentes, mas seu avô tinha razão, e um orfanato não seria melhor para a criança. Júlio era tão sensível, vulnerável e cativante, ele precisava de amor e atenção. E seu avô o amava, à sua maneira. E o menino podia sentir isso. O orfanato seria muito difícil para ele. Alex passou a visitar Júlio com frequência, levando comida, brinquedos, livros, aproveitando o tempo brincando e conversando com o garotinho e tendo conversas com seu avô sobre a vida. Ele mantinha um olho no menino. Ele não podia deixá-lo. O avô de Júlio continuava a beber, às vezes sozinho, às vezes com amigos de bebedeira. Eles pareciam ser pessoas pacíficas e inofensivas, tratando Júlio com carinho e preocupação, e ninguém fazia mal ao menino. No entanto, não havia nada de bom em ele estar em tal ambiente. A mãe de Júlio nunca apareceu. Parecia que ela tinha esquecido seu filho e seu pai completamente. Deixa-la estar, disse o velho homem, acenando com a mão quando Alex perguntou sobre sua filha. Se ela não aparece, está tudo bem com ela. Ela vai voltar assim que precisar de algo. Isso já aconteceu antes. Alex tentou levar o avô de Júlio para o hospital, afinal, ele estava em idade bastante avançada e talvez o tratamento ajudasse. E o velho homem pararia de beber e talvez até cuidasse de seu neto. Milagres acontecem. No entanto, nesse caso, o avô se recusou veementemente a qualquer tratamento, insistindo que estava perfeitamente bem. Qual é o problema? Disse o homem idoso. Eu tenho uma casa. Há comida na geladeira. Nem todo mundo é tão rico quanto você para viver assim. A maioria do país está lutando como nós e Júlio. Não faça uma tragédia de nada. Você está ajudando um menino de uma família pobre. Bem, muito obrigado. Isso não está errado em minha visão de mundo. Essa é uma vida normal. Todos vivem assim. Alex continuou a visitar Júlio e ajudar a família com mantimentos. Ele não entendia por que estava tão apegado a Júlio. Talvez ele visse nele seu próprio filho não nascido. O garotinho estava apegado a Alex. Ele o amava de todo o coração e até fazia alguns trabalhos manuais para ele. Era muito doce. Alex percebeu que estava ansioso pelas sextas-feiras, o dia em que visitava Júlio e seu avô, e nada mais podia distraí-lo dessa visita. O avô de Júlio tinha o número de telefone de Alex. Ele o havia dado apenas por precaução,
caso precisassem de ajuda urgentemente. Mas o velho homem nunca o incomodou. No entanto, ele ligou no meio da semana e Alex imediatamente sentiu que algo estava errado. Temos um problema, informou o homem idoso. Venha. Eles estão levando Júlio de mim. Alex correu para a casa familiar. Ele estava muito preocupado com Júlio. E se algo tivesse acontecido com o garoto? O velho homem não explicou direito para onde estavam levando o menino. Talvez para o hospital. Mas Júlio acabou se mostrando saudável. Ele estava sentado no colo do homem idoso, chorando e olhando para as duas policiais com medo em seus olhos escuros. Quando Júlio viu Alex, ele rompeu em lágrimas novamente, talvez aliviado, e seus olhos se encheram de esperança por seu gentil tio. Veja, eu disse a você, o homem idoso afagou sua cabeça. Eu disse que o tio Alex viria e tudo ficaria bem. O que está acontecendo? Perguntou Alex à policial. Estamos tentando levar a criança para colocá-la em uma instituição infantil, explicou uma das mulheres. Esse homem, que afirma ser avô do menino, está se recusando a entregá-lo. Ele está perturbando a criança, acrescentou a segunda policial. O menino está com medo de nós agora. Ele se agarra ao avô e não vem até nós. A mãe de Júlio faleceu, explicou o homem idoso em seu canto. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele as conteve com força de vontade. Aconteceu na garagem com os amigos dela há uma semana, bebendo e ouvindo música no carro. Bem, é isso. E agora eles querem enviar Júlio para um orfanato porque, no papel, eu sou ninguém para ele. Mas eu não vou entregá-lo. Vocês não podem tirá-lo de seu próprio avô. Então, foi revelado que Júlio agora era órfão e era improvável que o deixassem com seu avô. Sua idade não era adequada, e seu estilo de vida estava longe de ser ideal. Mas era a verdade. Júlio não podia ser enviado para um orfanato. Ele quebraria lá. Era um menino livre e curioso que precisava de amor e atenção. Não seria fácil para ele em uma instituição. Não podemos deixar as coisas como estão, pelo menos por enquanto, questionou Alex. A questão é que a mãe não estava envolvida na vida da criança. Ele nem a conhecia. Ele foi criado pelo avô, e nada mudará nesse sentido. Ele continuará morando com ele como antes. Estou cuidando dele. Prometo estar aqui todos os dias para ajudar. Temos ordens para levar a criança, a policial mais velha balançou a cabeça. Precisamos levá-lo embora. O avô pode tentar pedir a guarda, mas honestamente, não acho que dará certo. E se eu pedir a guarda? Essas palavras escaparam da boca de Alex antes que ele tivesse a chance de pensar completamente na ideia. À medida que a frase saía de seus lábios, Alex percebia que realmente a queria. Ele estava pronto para se tornar o pai de Júlio, amoroso, atencioso e dedicado. Não me importo, o avô assegurou, abraçando seu neto. Júlio ficará bem com Alex. Eles se amam. Eu vou assinar tudo o que for necessário. Só não o levem para um orfanato. Você, a policial, está surpresa, disse a segunda policial. Você pode. Claro, podemos organizar a guarda temporária por enquanto, mas o menino não pode morar aqui. Essas condições não são adequadas para ele. Concordo, disse Alex rapidamente enquanto organizava a guarda temporária para Júlio. Ele levou o menino para sua própria casa. Os olhos de Júlio se arregalaram de surpresa quando ele viu o apartamento limpo e espaçoso. Ele nunca tinha estado em casas assim antes, e ele claramente gostou daqui. No entanto, Alex precisava de uma babá para Júlio, já que tinha muito trabalho e não podia dedicar todo o seu tempo à criança. Foi quando Alex se lembrou de Gabriele, amiga de Sofia, gentil, sensível e compreensiva. Gabriele o tinha ajudado a se recuperar e a retomar a vida.
Eles ainda se comunicavam ocasionalmente, trocavam mensagens nas redes sociais e se cumprimentavam em feriados. Alex sabia que Gabrielle havia se divorciado recentemente do marido e estava vivendo com sua filha pequena, da mesma idade de Júlio, devido a doenças constantes. Ela havia perdido o emprego e estava ganhando uma renda modesta. Alex já havia oferecido a ela um emprego em seu departamento mais de uma vez, mas Gabrielle recusou, pois precisava cuidar de sua filha. A menina estava sempre doente e não podia frequentar a pré-escola, então trabalhar estava fora de cogitação. Agora, Alex tinha uma proposta maravilhosa para Gabrielle. Ela poderia se tornar a babá de Júlio. Ele providenciaria um bom salário para ela, e ela poderia realizar suas tarefas profissionais sem se separar de sua filha. Tudo seria perfeito, com Gabrielle recebendo dinheiro e um emprego, sua filha com ela e Júlio sendo bem cuidado. Além disso, as crianças da mesma idade certamente se divertiriam juntas. Gabrielle aceitou a proposta com alegria. Agora, todas as manhãs ela vinha para a casa de Alex com sua filha, e ele podia ir trabalhar com a mente tranquila, sabendo que Júlio estava em boas mãos. Era um momento incrivelmente acolhedor e tranquilo. Alex gostava de voltar para casa agora, onde era recebido por uma Gabrielle sorridente e crianças animadas. A cozinha estava cheia do delicioso aroma de comida caseira, e desenhos de crianças estavam espalhados por sua mesa. Tudo estava limpo, confortável e acolhedor. Eles jantavam juntos como uma família, conversavam, riam e compartilhavam as novidades do dia. Claro, Alex nunca esqueceu o avô de Júlio. Ele se certificava de visitá-lo e a Júlio todos os fins de semana, e o homem idoso era genuinamente grato por Alex. Como você é abençoado por ter um neto tão maravilhoso, dizia o homem idoso, bagunçando o cabelo de Júlio. Não sei que boas ações você fez para ser abençoado com uma pessoa tão especial. No entanto, depois de alguns meses, Alex recebeu uma ligação dos serviços de proteção à criança, lembrando-o de que o período de guarda temporária de Júlio estava prestes a terminar, e o menino logo teria que ser levado para o orfanato. Apenas o pensamento disso fazia o coração de Alex congelar. Júlio, o menino confiante e adorável, acabaria em uma instituição a menos que Alex encontrasse uma maneira de adotá-lo. Alex tinha os meios financeiros, mas eles só dariam à criança uma família completa, o que significava que ele teria que se casar, mesmo que fosse um casamento falso no papel, para atender aos requisitos. A única pergunta era com quem ele poderia contar com um pedido tão incomum? A resposta veio naturalmente. O candidato perfeito estava bem em sua casa todos os dias, Gabrielle. Gabrielle, precisamos conversar seriamente, disse-lhe ela um dia, explicando a situação e por que ele precisava do carimbo em seu passaporte, fazendo a proposta. Gabrielle o ouviu atentamente, ocasionalmente esquecendo de respirar. Alex a olhava, convencido de que ela recusaria a qualquer momento e apresentaria inúmeras razões pelas quais não poderia fazer isso, e ela estaria certa. Era, de fato, uma situação incomum. Fiquei pensando se você se lembra de mim, disse Gabrielle de repente, pegando Alex de surpresa. Alex, por favor, me diga, você não se lembra de mim de jeito nenhum? Alex olhou para Gabrielle com espanto. Bem, é claro que eu lembro. Sofia me apresentou a você. O que você quer dizer? Não, nós já nos conhecíamos antes disso, suspirou Gabrielle. Ou melhor, eu sabia de você. Você provavelmente nem me notou. Eu costumava segui-lo pela universidade, tentando chamar sua atenção, tentando conhecê-lo. Eu estava perdidamente apaixonada por você, e parecia que você trocava de namoradas como luvas. Eu fui tola e ria dos meus sentimentos depois. Eu percebi que você nunca me notou. Espere, aquilo era eu? Alex não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sofia me contou sobre um antigo amor seu. Mas então o cara aparentemente se mudou para a capital, se não estou enganado. Sim,
Esse era você, confirmou Gabriele. E eu me lembro de você muito bem. Mas você nunca soube disso. Parecia que eu não existia. Eu falava sobre você, mas nunca os apresentei a você. Uau! Nossa, eu só consegui dizer isso, é tão estranho e inesperado. Peço desculpas por essa falha. E agora, depois de muitos anos, você de repente propõe a mim, Gabriele sorriu. Claramente, não é real, mas ainda assim, é a ironia do destino. Você realmente me amou tanto assim? Como eu poderia não notar? Alex se perguntou. Nunca senti emoções tão fortes por mais ninguém. Foi bom que fossem intensas demais, até destrutivas. Mas depois eu consegui esquecer e parar de te amar. Eu cresci e percebi que você era um playboy egoísta e imprudente, capaz de ações responsáveis e corajosas. Você está certo. Isso significava muito, Alex admitiu, não você. Não mais. Essa pessoa não existe mais. Agora está diante de um homem gentil, corajoso, atencioso, maduro e confiável. Essa pessoa não pode ignorar o sofrimento de uma criança pequena. Essa pessoa resolve problemas, não foge deles. Então, você está se apaixonando por mim novamente? Alex brincou, ainda incapaz de superar a confissão inesperada de Gabriele. É bem possível. A mulher sorriu. Por que não? Bem, então você se casará comigo? O que você acha? Uma praia deserta coberta de areia branca e macia, ondas turquesas e calmas do oceano, o sol vermelho rapidamente se pondo atrás do horizonte. Gaivotas planando ao longe sobre a água cintilante. Na praia, uma família se reuniu, um homem bronzeado de bermuda azul jogava futebol com duas crianças, um menino de olhos pretos inteligentes e uma encantadora menina. Gritos, risadas e alegre agitação preenchiam o ar. A mãe da família sorria, observando seus entes queridos felizes de uma espreguiçadeira confortável, saboreando um coquetel tropical e usando um chapéu de aba larga branco. Ela parecia relaxada e contente. O chefe da família finalmente conseguiu um tempo livre e decidiram ir juntos para a costa do oceano. A mulher se levantou e se aproximou lentamente dos jogadores de futebol na praia, fazendo nuvens de areia subirem de debaixo de seus pés. Alex, está na hora das crianças jantarem, e elas precisam ir para a cama cedo. Lembra, temos um passeio às 8 da manhã amanhã. Claro, o homem sorriu, depois se aproximou, envolveu os braços em torno da cintura dela e a beijou ternamente. Escutem, crianças, vocês devem obedecer à mamãe. As crianças protestaram, não querendo encerrar a brincadeira, mas queremos brincar mais um pouco. Os pequenos protestaram. Bem, nós vamos brincar mais um pouco. Façam um naufrágio na banheira e depois compitam para ver quem adormece mais rápido. Depressa. As crianças bateram palmas. Você é apenas um pai incrível. Gabriele sorriu. E como marido, o melhor do mundo. Como sou sortuda por ter você. Alex abraçou sua esposa novamente, depois levantou as crianças, uma em cada braço, e a família voltou para o hotel, cheia de felicidade e amor.